Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos mais uma vez no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, aqui diretamente de Nazaré, no lugar onde veneramos o Sim de Maria, o lugar onde Jesus viveu em obediência a Maria e José, se deixando modelar, porque aqui Jesus crescia em idade, sabedoria e graça, como diz o Evangelho. E para nos falar de educação, de crescimento, de dizer sim a Deus e se deixar modelar no projeto dele, temos conosco um franciscano, que é o Frei João Francisco Neto, que é um confrade franciscano, um frade menor, da província das Sete Alegrias de Nossa Senhora, lá no Mato Grosso, no Brasil. Frei João Francisco, bem-vindo no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Muito obrigado, uma grande alegria poder estar aqui, uma grande emoção também poder pisar esse solo sagrado da Terra Santa, de maneira toda especial aqui em Nazaré, onde Jesus cresceu, viveu e onde aprendeu, cada vez mais crescendo sempre em sabedoria e graça diante de Deus. Frei Francisco, Frei João Francisco, nos conhecemos quando você ainda era frade em formação. Isso. Nos conhecemos lá no Rio de Janeiro e você se preparava, era estudante de teologia, estava se preparando para o presbiterato, não, para ser sacerdote. E era muito bonito, interessante ver aquele jovem frade cheio de entusiasmo, me perguntava pela Terra Santa. Não é uma emoção que o senhor hoje está aqui nos visitando? O senhor, você, Frei, você é muito jovem. A tua idade, Frei João 30 Francisco? anos. 30 anos. A idade de Jesus, Idade né? de Jesus, Jesus, 33 anos, Isso. começou a vida pública com 30 anos. É muito significativo, viu, Frei? Se eu vi aqui na Terra Santa, Pois na é, mas idade. naquela época que nós nos conhecemos, eu nem sonhava que viria tão rápido aqui, né? E Deus me deu essa graça de poder hoje estar aqui. Então, para mim, a emoção, ela cada vez aumenta mais. Hoje, quando tive a graça de ir nos lugares ali onde Jesus, na casa mesmo de Nossa Senhora, de São José, de Jesus, depois ali no local onde o anjo anunciou a Maria, na hora que nós rezamos o Ângelus, para mim aquilo ali foi muito emocionante, porque a gente está ali, mas está pensando também no sim que nós demos um dia definitivo na ordem, na primeira vez que entramos no noviciado, tudo é um sim. Como Maria deu o primeiro sim, eu também tive que dar esse sim definitivo a Deus na ordem dos frades menores. Esse sim continua, continua na vida dos irmãos e hoje na tua vida, na vida também dos jovens que você acompanha. O Frei João Francisco, ele é o mestre dos frades de profissão temporânea, dos frades professos que estão se preparando para os votos solenes, é isso, Frei? Isso mesmo. Lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu acompanho esses jovens e é um trabalho muito gratificante, mas também desafiador, porque os jovens, eles têm cada vez mais as suas ânsias, os seus desejos, as suas perguntas, os seus anseios. E eu também sou um frade jovem, né? Sou um frade jovem. E tento levá-los a, de fato, discernir bem esse desejo, esse chamado que eles têm, para poderem, assim, fazerem a profissão solene, os votos definitivos. Que não é uma tarefa fácil, não é, como a gente pode dizer assim, muito fácil poder fazê-los compreender aquilo que de fato é o desejo de Deus na vida deles, que tem que ter renúncias, tem que ter, não é simplesmente ir e continuar a mesma coisa que era antes, não, é um caminho de renúncia, de desafio. De conversão. Né, e de discernimento. O programa vai ser muito interessante, se você está em discernimento vocacional, pare. Atenção, vamos dar dicas para o discernimento. Se você é seminarista, se você é sacerdote, vamos dar muitas dicas, que o programa de hoje vai falar de sim. E se você está se preparando para o matrimônio, também. Escolha definitiva. Obrigado, Frei. Daqui a pouco nós vamos continuar falando. Vamos saudar os nossos cantores, o Charles e a Milena da comunidade Shalom, que traz sempre o canto no nosso programa. Obrigado. E também saudamos o nosso querido Felipe, o seminarista de Uruaçu, que está aqui em serviço à Basílica, que também está dizendo sim a Deus, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Padre. Hoje é uma alegria muito grande, porque aqui na Casa da Sagrada Família, São José é o modelo de formador e também com dois grandes formadores, né? Padre Bruno e nosso convidado. Grande.
Bem, obrigado, Felipe, também pelo teu sim, pelo serviço que você está fazendo aqui na Basílica, um ano de serviço. Agradecemos ao Dom Messias, aos sacerdotes também da Diocese de Uruaçu que nos ajudam e também da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que sempre manda também ajuda. Vai chegar um seminarista daqui a pouco. Então, estamos no meio do sim, não? Nesse clima, vamos voltar a falar com o Frei João Francisco, esse jovem frade. O senhor foi ordenado há um ano, é isso, Frei? 20 de setembro, vai fazer um ano agora, né? Então é uma grande alegria, porque sempre tive desejo de ser sacerdote. Naquela vez, conversando contigo lá no Rio de Janeiro, eu falava desse desejo de ser sacerdote, o desejo que a gente tem e que, quando a gente encontra um frade como ti, que é muito animado, muito entusiasmado, sempre muito fraterno, não tem como a gente não falar dessas coisas do céu. Então, para mim foi uma grande alegria o dia da minha ordenação. Eu digo que foi o dia mais feliz da minha vida, porque a gente esperou tanto tempo por isso, né? Entrei no aspirantado no ano 2001, até chegar o ano 2015, então tem um longo período aí. E não me arrependo um minuto, padre, não me arrependo um minuto de tudo aquilo que decidi ser. Tanto na ordem dos frades menores, que graças a Deus amo muito essa ordem, mas também tudo aquilo que passei na formação, nesses 14, 15 anos de formação, e depois ser ordenado sacerdote, depois o trabalho que a custódia me confiou, das 7 alegrias, e poder trabalhar com a formação, isso é muito gratificante. Você poder sentar com o jovem e ali ter com ele uma conversa fraterna, ajudando a discernir bem sua vocação, seus anseios, e você perceber de fato que aquele jovem ama de fato a espiritualidade franciscana, ama de fato a igreja, ama de fato a ordem. Isso é muito gratificante. Você poder terminar uma entrevista com o jovem e quando ele sair dali, ele sai e você pode dizer para você mesmo: nossa, que bom, que alegria. Que alegria. Frei, como psicólogo, eu gosto muito de trabalhar as emoções, né? Quando nós estamos acompanhando um jovem, a gente vê quando o jovem é alegre, é feliz. Quer dizer, seguir Jesus na tristeza não é a tua vocação. Então, São Francisco dizia, não? Se alguém fica com a cara feia, com raiva, São Francisco dizia: vai confessar, que é sinal do pecado, não? Tristeza, raiva, briga, não? Fofoca é sinal do pecado. E a alegria os olhos que brilham, não? Mesmo nas dificuldades, é um sinal que você está no teu lugar. E foi muito interessante, porque eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, eu dei de presente para o Frei João Francisco uma estola. Uma estola que era de Roma, não era? Isso. E quando ele ainda era estudante, não era nem diácono ainda, não tinha recebido ainda a ordem do diaconato, eu dei essa estola e os olhos brilharam. Aquela alegria, eu falei: gente, realmente tem vocação sacerdotal, não somente para a vida religiosa, mas também para o sacerdócio. Então, alegria no servir. Você acentuou muito essa palavra alegria já quando nós iniciamos o programa, não é, Frei? Você é da custódia das 7 alegrias. 7 alegrias. 7 alegrias. Eu costumo dizer que eu sou a 8ª alegria, Nossa Senhora. A alegria, 7 alegrias, porque é a coroa, que é o terço que os franciscanos trazem, são 7 mistérios. 7 mistérios. E são as 7 alegrias de Nossa Senhora. E a custódia lá do Mato Grosso é dedicada a Nossa Senhora das 7 alegrias. Nossa Senhora, são as 7 alegrias de Maria, isso, não é isso, Frei? Isso mesmo. A primeira alegria, vou tentar lembrar aqui as alegrias. A primeira alegria é o anúncio do anjo, quando que o anjo anuncia. Nazaré. É aqui em Nazaré. É aqui em Estamos Nazaré. na casa. Depois é quando Maria visita Isabel. É uma grande alegria para ela visitar sua prima e passa lá 3 meses. Depois, o nascimento do menino Deus. O nascimento, quando o menino Deus nasce, Nossa Senhora fica muito alegre. Depois, a vinda dos magos, quando os 3 magos vêm ofertar ouro, incenso e mirra, é uma grande alegria para Nossa Senhora. Depois dessa alegria, é quando Nossa Senhora encontra o menino Deus no templo, estava perdido, e ela encontra, ela fica muito, muito alegre. Depois, a 6ª alegria é quando, de fato, Nossa Senhora morre santamente e é levada ao céu em corpo e alma. E a 7ª de todas é quando ela é coroada rainha do céu e da terra, dos anjos e dos santos, rainha da ordem.
Então, E podemos dizer que a oitava alegria é quando você diz sim a Deus. isso, ótimo. Se você disser não, sim a Deus, é uma alegria. Frei, um ano de sacerdócio, um ano de presbítero, na ordem desde o ano 2001, é isso? Isso. Então, um jovem frade de 30 anos que recebeu a missão de guiar outros jovens para o sim a Deus. Como é essa experiência, Frei? Quais são as dificuldades, os desafios para um jovem dizer sim a Deus hoje? Então, padre, eu percebo que o jovem quer, mas tem medo. Tem muito medo de dizer sim, de dar uma decisão definitiva. Então vai, mas quando você tem que dizer para ele, olha filho, você precisa tomar uma decisão. Nós esperamos que você decida para a vida toda. E aí então existe o medo. O medo de dizer, será que eu vou dar conta de ser a vida inteira frade? Será que eu vou dar conta de viver a vida inteira, tudo isso, essa beleza da ordem? Alguns se acham tão pequenos que não dão conta que é muita coisa, que acham melhor esperar mais um tempo. Tem sempre essas dúvidas na mente. E o serviço do formador é justamente ajudá-lo a discernir e aqueles que estão em dúvida, tirar essa dúvida da mente, tirar esse medo, para que possa de fato, definitivamente, para a vida toda dizer o sim, como Nossa Senhora disse. Foi um sim que lhe custou muito caro. E o jovem também, quando diz sim, ele tem que saber que é para a vida toda. Não tem mais como voltar atrás. Como o Padre Jonas, a Bíblia tem uma música que diz, né, não dá mais para voltar. Assim que o jovem também tem que falar, olha, agora é para sempre. Então nós temos que ser claro, né, Frei? Temos que ser claro. Claro. Quando você está num caminho também de namoro, ou de formação em seminário, na vida religiosa, vão ter momentos que o teu pai espiritual vai ter que dizer sim. O bom pai espiritual, o bom formador é aquele que diz sim e não. Olha, vamos mudar, senão aqui não vai dar certo. Não é assim, Frei? Tem que dizer. Infelizmente, às vezes é doído para nós formadores ter que falar, às vezes, formando, olha, não dá. Desse jeito que você está caminhando, não. Você pode continuar caminhando desse jeito, mas você não está ajudando você a se ajudar. Eu gosto muito do Dom Helder Câmara, quando ele dá aquela imagem de padre, aí ele fala, padre e egoísmo não vão juntos. Então, se alguém está fazendo um caminho e é egoísta, não pode ser padre. E também, para casar no egoísmo, também não dá certo ser pai de família, né, Frei? Não dá. Tem que tomar uma decisão, mas uma decisão que tenha sido consequência de um caminho, de uma conversão ao longo do caminho. Não pode tomar uma decisão na dúvida, no medo, no não sei se vou dar certo, no egoísmo. Um jovem que não tem coragem de tomar essa decisão, eu vou assumir essa vida porque eu acredito no Evangelho. Porque o Evangelho é alegre, porque o Evangelho é de Deus, porque o Evangelho me realiza. Quando o jovem não tem coragem de tomar essa decisão, ele fica sempre com medo. Então, tem dificuldade de rezar, e não vai à oração, e falta a oração, e falta a vida fraterna, os momentos fraternos da comunidade, chega atrasado nas formações. Tem sempre uma coisa que impede. E você tem que ajudar o jovem a dizer, olha, filho, vamos melhorar nesse sentido. E nos libertar, penso que é a libertação, né, Frei? Porque não é algo que tem que ser obrigado, porque o formador está pedindo, está mandando que você faça isso. Não, assim não tem sentido ser frade. Frei, você tem uma voz muito bonita. O Frei João Francisco estava um pouco tímido no início do programa. Vocês imaginem que dom de Deus, não? Eu vou pedir para ti, Frei, juntamente com o Charles, cantasse um canto que nos exprime um pouco esse modelar como formador. Se a dor algum dia, Senhor, me visitar, se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer, se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir, para saber carregar minha cruz, olharei para Jesus. Se a dor algum dia, Senhor, me visitar,
Se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer, se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir, para saber carregar minha cruz, olharei para Jesus. Sabiás ainda são sabiás, mesmo quando não cantam. Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas depois se vingou. Deu mais rosas do que nunca. Ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Obrigado, Frei João Francisco, que bonita voz, realmente, essa imagem da dor e da alegria. Não? Nós estamos falando de alegria, mas também passa pela dor. A dor do estar junto com quem sofre também, não é isso, Frei? E também com o nosso sofrimento, sabendo que a nossa dor tem significado. Não é isso? Realmente é muito bonito seguir Jesus, não é mesmo, Frei? É ótimo. Vale a pena. Vale a pena seguir Cristo, vale a pena seguir Jesus. Obrigado, Frei, pelo teu testemunho. Né? Hoje nós rezamos o anjo lá no lugar do sim de Nossa Senhora. Momento emocionante. Lembramos todos os jovens, não? Que estão em fase para dizer sim ao projeto de Deus. Não sei, Frei, lá na custódia das 7 alegrias, quais são as etapas que vocês pedem para um jovem no caminho de formação? Quais são as etapas da formação da custódia? Então, Frei, lá nós temos o aspirantado, né? Que é um ano mais ou menos que o jovem entra no nosso seminário em Rondonópolis e faz ali um discernimento, e no final do ano ele, aprovado pelos formadores, faz o postulantado no próximo ano, que é também de um ano. Depois do postulantado, faz o ano santo do noviciado, que é em Catalão, Goiás. É um ano onde o frade recebe o hábito, recebe o nome de frei, e ali nesse ano canônico, ele pode então fazer a sua decisão de fazer os primeiros votos de pobreza, castidade e obediência. Depois desse ano de noviciado, ele é transferido para uma das nossas fraternidades para fazer a filosofia, que é em Campo Grande, está sendo atualmente, que eu sou o formador, né? Lá no tempo de profissão temporária, assim chamado. Então, são 3 anos de filosofia na nossa casa. Ali também ele faz o acompanhamento com o formador, todos os meses tem uma entrevista, tem uma conversa, onde o jovem pode colocar suas dúvidas, seus anseios. Depois desse ano, ele, claro, se preparando para a profissão solene, ele faz um ano de estágio, podemos fazer um ano franciscano, depois da filosofia. Em uma das nossas fraternidades, ele vai então se preparar para definitivamente fazer a profissão solene. Durante esse ano, ele faz todo o processo normal, ajuda em alguma das fraternidades, e no próximo ano ele entra para a teologia, que atualmente está sendo em Petrópolis. Aí ele faz, nesse ano, a profissão solene, profissão perpétua, definitiva, na ordem dos frades menores. E continua fazendo a teologia. Durante o tempo de teologia, ele faz normal, os 4 anos, volta para a custódia das 7 alegrias de Nossa Senhora e ali se prepara para a ordenação diaconal. Aqueles que vão ser padre fazem então a ordenação diaconal e 6 meses se preparando para o presbiterato e é ordenado sacerdote depois de 6 meses. Que bonito o caminho. Um tempo grande, mas bonito. Muito bonito. Por isso, vamos realmente, Frei, juntos contigo, queremos dar um grande abraço a todos os seminaristas que nos seguem, a todos os consagrados, irmãs, aqueles que estão nas casas de formações das comunidades de vida, como a Canção Nova, Shalom, Focolares. São tantas pessoas que fazem caminho, não? Nos seminários,
mas na formação, nesse sim do discernimento. E para eles nós pedimos para os nossos cantores cantarem também um canto. Hoje o canto vai ser dedicado a todos vocês que estão no caminho do sim. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Obrigado, Milena, obrigado, Charles. Felipe, os pedidos de oração das pessoas que mandam, não? Pedindo para nós rezarmos. E hoje tem um Frei João Francisco, que é um homem de oração, que também vai rezar por todos aqueles que mandaram os pedidos. Justamente, Padre, e inspirado naquela música que o Padre acabou de cantar para nós também, que fala que nosso povo sofre, mas o sofrimento nos faz crescer. E a gente recebe tantos pedidos de oração, de você que acompanha o nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, de famílias que sofrem, de mãe, de pais, de família, de vocacionados que sofrem aqui. A gente deposita a sua oração na Casa da Sagrada Família. O Frei Bruno, o Frei João Francisco, nós aqui, toda a equipe do programa, rezamos por vocês aqui da Casa da Sagrada Família. E o pedido que eu trago hoje é da Marilene. Ela diz assim: preciso muito de oração para cura e saúde. Moro em Vitória, Espírito Santo. Peço pela minha saúde e recuperação, pois fiz uma operação delicada próximo ao coração e ocorreu de furarem parte do meu coração. Deu derrame. Fui salvo por milagre de Deus. Minha recuperação está sendo difícil, lenta, pois sempre sinto alguma coisa, mas sou sempre confiante na intercessão da Sagrada Família. Então, nós vamos rezar por você, viu, Marilene? Confie na oração e na proteção da Sagrada Família. E também trago aqui para nós a oração da... Essa pessoa não se identifica, ela é de Bragança Paulista, São Paulo. Diz assim, que a Sagrada Família deu um filho para minha filha, que já faz 11 anos que se casou e não consegue engravidar. Ela se chama Renata. Que ela possa conseguir essa gravidez com a graça e intercessão da Sagrada Família de Nazaré. E ainda acrescenta que a Sagrada Família de Nazaré também me ajude na união da minha família. Se você também quer mandar o seu pedido de oração, mandar o seu testemunho de graças concedidas pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, você pode nos escrever no e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou pelo nosso Facebook, Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Felipe. Frei, você estava falando as etapas da formação, um ano, que o senhor desde o 2001 está na formação, e Jesus aqui viveu por 30 anos obedecendo a Sagrada Família, obedecendo a Maria e José. Como foi entrar lá na casa onde Jesus viveu por 30 anos, Frei? Como foi a emoção? Foi muito emocionante, porque o Felipe nos acompanhou e ele dizia, o Padre Bruno mandou colocar aqui ele lhes era obediente. Então aqui, quer dizer, ali Jesus lhe era obediente. Então a obediência de Cristo é a nossa obediência também. Nós também temos que aprender a obedecer, o que não é fácil, porque a gente às vezes quer só mandar e a gente acha que a nossa razão é quem deve operar por cima de tudo, e não é assim. Saber obedecer, em primeiro lugar, obedecer a Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus.
na nossa vida. Depois, obedecer àqueles que estão à frente, sejam os formadores, sejam os bispos, sejam o custódio, seja o provincial, os pais, as mães. Ter, de fato, o coração inclinado para a obediência. E a obediência não algo que vai simplesmente uma obediência com raiva, que a gente vai obedecer, mas vai guardar raiva, rancor, mas uma obediência na humildade. Eu aceito aquilo que me é colocado, às vezes não concordando totalmente com aquilo, mas sei que vai me ajudar no meu processo de discernimento, no meu processo de conversão, no meu processo humano. Então isso é muito importante. E Jesus era assim, lhes era submisso, lhes era obediente. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado, Frei. Nós chegamos no final do nosso programa, o tempo passou tão rápido, não? Foi tão interessante o programa de hoje. Obrigado, Frei João Francisco. E queria pedir que juntamente com o senhor rezássemos por todas as famílias que nos seguem, pelos seminaristas vocacionados, das comunidades de vida, sacerdotes, e juntos vamos dar a eles, a todos, a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, com exemplos de vida, exemplos de pessoas que, na fidelidade, na cotidianidade, deram sim a Deus, esse perfume do Evangelho que continua e chegando também na tua vida, na tua casa.